O feminismo não é o privilégio de mulheres sobre homens. O feminismo não é isso. Quando a gente é criança tem aquela rixinha, né, dos meninos, contra as meninas, o time dos meninos, das meninas e tal. Aí você ouve falar em feminismo, você já fica com raiva sem nem saber o que é. Aí hoje em dia você vê as atitudes dessas feminazes e aí você fica com mais raiva ainda. Só que aí quando você pega e vai estudar o feminismo a fundo, você vê que ele não é bem isso. Você vê que é um movimento genuíno. Então assim, o feminismo na verdade é o seguinte, ele devia ter outro nome. Poderia ser igualitarismo, não é um nome tão bonito, mas tem mais a ver com a proposta. E eu cheguei numa conclusão. Atualmente, o maior inimigo do feminismo são as próprias feministas. Corvo Miserável pergunta se nós vamos falar de masculinicídio. Responde para ele. Eu acho que é tão irrelevante naquilo que em medicina a gente chamaria de epidemiologia, isto é, de incidência, né, do fato, que fica estranho supor que alguém queira trazer à tona, né, uma questão como essa. Então, se a gente fala em feminicídio, nós vamos falar, né, então, do assassinato de homens. É um argumento muito pequeno, nós temos que lembrar algo, Mariana, eu vivo dizendo isso, né? Machismo não é o contrário de feminismo. Machismo é a suposição de que nós, homens, somos superiores. Feminismo não é a suposição de que mulheres são superiores. Feminismo é a crença de que homens e mulheres somos iguais. Por isso, o feminismo não é uma coisa só de mulheres. Eu sou feminista. Eu tenho também a crença de que assim é. É claro que eu posso ter conduta machista em várias situações, assim como mulheres também o podem. Mas o contrário de machismo não é feminismo. Eu sempre digo, alguns até se irritam, e digo isso até com tranquilidade, que o contrário de machismo é inteligência, não é feminismo. Né? E nessa hora, o impacto é mais forte. Posterior aos avanços políticos e jurídicos que o movimento feminista teve, começando pelo voto, né? Feminino. E há sim uma suposição de que a mulher na sociedade ela é quase algo que está no campo do domínio, da propriedade masculina. Eu me lembro, nos anos 1970, vocês eram crianças ainda, né? Havia um jornal francês que trazia na capa uma inscrição, um dos primeiros jornais feministas que eu vi na vida, que ele trazia todos os dias uma inscrição na capa que era o seguinte: quando uma mulher vai andando na rua, se diz, lá vai uma mulher sozinha. Quando duas mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão duas mulheres sozinhas. Quando três mulheres vão andando juntas na rua, se diz, lá vão três mulheres sozinhas. Quantas mulheres juntas serão necessárias para que não se diga que elas estão sozinhas? Ora, esse tipo de espírito, ele mexe, indaga e faz com que a gente imagine o quanto que há uma suposição de que assim com mulher é... Do feminismo e das feministas. Eu acho bom pontuar, então, uma questão bem importante. Eu penso que o combate à violência contra a mulher é uma coisa fundamental. Campanhas que façam isso na televisão, na mídia em geral. Eu penso que leis como Maria da Penha é algo assim. Aqui agora deu. Muito boa tarde. Hoje de manhã comecei a dar aula, estava fresquinho, mas a Unicamp não nos decepciona, né? Sempre vira workshop de Auschwitz aqui à tarde. E é um grande prazer vir nesse evento. Há uma contradição no título em relação à minha fala, porque eu não posso falar da alegria de ser mulher. Não tenho esse privilégio. Mas posso falar como historiador, que é a função para a qual fui chamado. Acho que se a gente diminuir as luzes do palco, melhora. Quem será que pode apagar as luzes do palco? Será que alguém tem esse controle? Perfeito. Que eu posso falar muito sobre um tema fascinante, que é o tema da mulher na história, ou seja, o tema do feminino na história. E eu estou convencido, especialmente nesse momento, que eu estou escrevendo um livro sobre a história do preconceito, uma história geral do preconceito. Eu estou convencido que o preconceito contra a mulher, a misoginia, é de longe o mais sólido, o mais histórico, o mais arraigado e o mais definidor de todos os preconceitos da espécie humana. E eu vou tentar demonstrar isso na minha fala. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho do olhar sobre o feminino, que quase sempre, do ponto de vista histórico, é o olhar do homem sobre a mulher. Uma das características do feminino é que durante muito tempo todas as referências ao feminino contidas na Bíblia, na arte, na moral, foram feitas por homens. Já se ironizou, já se comentou
que se os homens engravidassem, aborto seria dado em catedrais ao som de canto gregoriano. Como são homens, e ainda alguns que fazem voto de celibato, que legislam sobre o aborto, a legislação sobre o aborto não contempla a mulher, porque é um ponto de vista estritamente masculino. Como eu disse hoje de manhã numa aula, aqui na graduação da História, o mandamento diz: não cobiçarás nem a mulher, teu próximo, nem as suas vacas, nem as suas cabras. Mulher, vaca e cabra, biblicamente, estão arroladas na categoria coisas do teu próximo. Lado negativo, estamos diante de um pensamento masculino, preconceituoso. Lado positivo, não há mandamento sobre cobiçar o homem do próximo. Esse é o lado positivo da questão. Mulheres heterossexuais e gays estão livres para avançar, porque nada a ver. É muito curioso pensar que, historicamente, às vezes o preconceito é tão forte que favorece algumas mulheres. Vou dar um exemplo bizarro. A Inquisição, que visitou o Brasil 3 vezes no período colonial, perseguiu duramente sodomitas, expressão que a igreja usava para a homossexualidade. Antes dos médicos se apropriarem do termo homossexual, os teólogos usavam sodomita. Homossexualidade é um termo do século XIX. Era tão forte isso que houve um caderno inteiro sobre a prática de sexo entre homens. Mas a Inquisição não perseguia lésbicas. Por quê? Porque os padres não achavam que 2 mulheres juntas produziam sexo. E o preconceito era tão forte que livrou muitas lésbicas coloniais do horror da Inquisição. É um caso de preconceito que esconde a mulher. É um caso de um preconceito sobre esse silêncio sobre o feminino, que será tema amanhã da minha coluna no Estadão. O silêncio sobre o feminino, que começa na gramática e termina todos os dias, né? Então vamos começar pensando uma coisa. Essa é a mais antiga imagem que a espécie humana já fez. É a Vênus de Willendorf. Essa espécie, essa pequena estatueta achada no território da atual Áustria, hoje no Museu de Viena, apenas 11 centímetros de calcário, final do Paleolítico. É uma peça anterior à escrita, ao Estado, à família, e mostra a mulher realçada nas suas características de fertilidade, ou seja, com seios e com a área da vulva destacados, sem braços e sem olhos. É uma figura de fertilidade, obviamente feita por uma cultura que tinha o culto da fertilidade, mas aí é a primeira questão a destacar. A mulher é, para a cultura, o corpo. Para a arte, para a filosofia, para a teologia, a mulher é o corpo. O corpo feminino é o grande universo do debate feminino, do debate dos homens sobre o feminino. O corpo feminino é o grande desafio. Isto vai da Vênus de Willendorf a Freud. Todos eles com o mesmo obstáculo, como decifrar o corpo feminino. Vamos tomar uma referência médica. Não quero entrar em subjetividades, vamos a uma objetividade médica. As mulheres duram mais do que os homens, como todos vocês sabem. Mulheres sobrevivem mais às infecções da primeira infância e têm uma média de vida maior no fim. Há mais viúvas do que viúvos. Aliás, não há viúvos no mundo. Ele já sai do enterro de olho. A mulher viúva existe, o homem viúvo não existe, né? Bem, observem. Mulher dura mais, mulher resiste mais à infecção, até pela constituição do seu aparelho geniturinário. Os homens morrem mais cedo, morrem mais, e a mulher é o sexo frágil. Do ponto de vista biológico e médico, se estamos, eu e uma mulher na rua, e começa a fazer frio, ela deve me colocar o casaco dela. Biologicamente, ela tem que me proteger, porque eu sou mais suscetível à pneumonia do que ela. Mas a curiosa nossa cultura fez o contrário, é o homem que coloca o casaco na mulher. É possível inverter a biologia, exatamente porque nós estamos diante de uma elaboração abstrata chamada cultura e preconceito. Mulheres dirigem melhor do que os homens. Quem diz isso?
As companhias de seguro, que não são poéticas, não são dadas à poesia. Companhias de seguro não são inclinadas à poesia. Mulheres matam menos que o homem. E não é um pouco a menos, é na proporção de 1 para 10. De cada 10 acidentes fatais, 9 envolvem homens, 1 envolve mulher. As companhias de seguro dão descontos para as mulheres por um motivo matemático. Essa é a matemática, essa é a pesquisa, esse é o dado objetivo. E continuamos dizendo que mulher dirige mal. Essa é uma das grandes questões da história. Como uma questão abstrata se sobrepõe a uma questão concreta. Como você cria, do nada, uma abstração chamada preconceito. É isso que eu quero trabalhar um pouco. Vamos fazer uma comparação. O corpo feminino, objeto de consumo, de desejo e de fertilidade. As mulheres frutas, têm uma variedade enorme, caso vocês não saibam. Temos jaca, melão, melancia. Aliás, a mulher melancia disse, eu não sei o nome dela, é uma falha minha, mas a mulher melancia disse uma coisa no programa da Gimenez que eu achei extraordinário. A Gimenez perguntou a ela por que ela colocou tanto silicone e ela deu uma resposta filosófica extraordinária. Ela disse, se eu não tivesse colocado, não teria sido chamado para dar entrevista para você. É ótimo. Ela estabeleceu que o interesse da mídia produz, achei brilhante, produz exatamente isso. Se vocês puderem um dia analisar um soneto sobre o qual eu fiz um artigo, que é de uma grande mulher do século XVII, Sora Juana Inês de la Cruz, ela acusa num soneto, sendo freira, no século XVII do meio, a poesia se chama Homens Nécios, Hombres Nécios, ela acusa das mulheres terem que se tornar aquilo que os homens desejam delas. Se Sartre disse que o judeu é uma invenção do antissemita, é possível dizer que esse objeto é uma criação do olhar masculino. É a criação do olhar masculino que cria, inclusive, a pornografia, obviamente, ou a mulher objeto. Ou as mulheres clássicas, a Vênus pudica, que tapa sua área genital, e que é um modelo do feminino como Vênus. E aí, muito interessante, Vênus, em latim e italiano, Venere, de onde derivam doenças venéreas. A doença venérea é feminina. Ora, vocês vão dizer o óbvio, doença venérea não é feminina, ela é humana. Se transmite pelo sexo. Sexo, em geral, precisa 2. Em geral, mas não vamos nos deter em detalhes. Para transmitir doença venérea, precisamos de 2. Vamos definir pelo menos 2. E a doença venérea é feminina. Venérea de Vênus. É muito curioso isso. É muito curioso para vocês começarem a construir esses modelos dessas Vênus pudicas, mas que transmitem doenças. Doenças venéreas. Vênus vitoriosa, Vênus Vitrix, a mais famosa do mundo, a de Milo, no Louvre. Estátua helenística, que as mães francesas advertem às crianças que ela tinha o hábito de roer unhas, por isso chegou aqui, é bom exemplo para as crianças. E eis a Vênus que mostra um pouco da nádega realisticamente, mas é a imagem da qual se retiravam as medidas para a Miss Universo. Era da Vênus de Milo. Agora vamos refletir sobre uma coisa. Por que eu digo que o olhar sobre o corpo feminino é decisivo e o olhar sobre o corpo masculino não é tão decisivo? Em toda a história do Brasil, desde 1889, antes ainda no Império, os homens, na sua imensa maioria, pelo tipo e a idade que assumiam o cargo, estavam homens fora de forma. Fomos governados por presidentes barrigudos, historicamente. Historicamente, um homem que se torna presidente, algo pelo menos acima de 50 anos, apesar da idade mínima ser 35, quase sempre alguém fora de forma. Pouquíssimos presidentes da República eram vagamente esportivos. Figueiredo foi visto fazendo atividade, Collor gostava de correr, mas na média são estilo Fernando Henrique e Lula. Homens estilo You've Had Better Days, aquele homem passado. Muito bem. A primeira vez que o corpo de um presidente entrou no debate público foi de uma mulher, Dilma. Não tem aqui nenhum ataque ou defesa do governo Dilma. Estou preocupado com a figura do feminino.
O ataque ou defesa do governo Dilma é outra característica, mas se comentava, fazia memes e se trazia sobre a dieta de Dilma, Dilma na bicicleta, Dilma acima do peso, Dilma magra e assim por diante. A barriga de Lula nunca, para ficar no mesmo campo semântico do PT, nunca entrou no debate. Por quê? Porque é o olhar masculino sobre o feminino. Cabe à mulher manter a boa forma. Ou seja, essa é uma ideia interessante, a Vênus mãe, a Vênus genetrix, ou seja, a Vênus mãe que é coberta, o mistério do feminino nas obras de Bronzino, nas obras de Tiziano. O mistério do feminino é juntar essas duas coisas contraditórias, a sedução sexual, a vaidade, com a maternidade. Quando a igreja apresenta um modelo de mulher aos cristãos, apresenta uma virgem. Uma Theotokos, uma mãe de Deus, Partenós, virgem. Ou seja, um modelo impossível de ser seguido. E na cabeça dos homens, provavelmente na cultura ocidental, nós definimos dois modelos de feminino. Ou a mulher é uma prostituta, ou é uma virgem. Ou ela é inteiramente pura, ou ela é entregue. São os dois modelos. As mulheres reais não existem. É a Vênus que nasce em Botticelli, a Vênus que nasce com seus longos cabelos soltos, sinal de que ela é solteira, a Vênus numa concha, símbolo da genitália feminina, a Vênus que nasce com anêmonas e rosas, com Zéfiro, Flora soprando sobre ela, a figura do feminino, platônico, distante, a figura que Rubens pintou, Rubens, grande pintor flamengo barroco, a figura do espelho, que até hoje é o símbolo do feminino. Vocês veem isso nos espelhos, nos banheiros e talvez não tenham se dado conta. O que define a mulher é o espelho. Quem tem filho homem sabe que o número de horas de um homem diante do espelho é gigantesco. Na adolescência, o tempo todo. O tempo todo. Porém, o que define o feminino é o espelho. Quem pintou isso? Rubens. Rubens pintou isso. Lembrem que nesse momento, a beleza feminina é definida pela abundância e pelo caráter branco. Uma mulher de elite come mais do que precisa e não pega sol. As pessoas simples são magras, as pessoas de elite estão acima do padrão que hoje nós chamaríamos de magra. Não, é só uma questão de nascer na época certa, né? É só essa questão histórica. Mas vejam, não seria apenas notável que a mulher fosse definida pelo espelho, mas é notável que o homem, Marte, é definido pelo escudo. O homem é a força militar, a ação, o indicativo, o caráter direto e ativo. A mulher é o caráter passivo. Muito curioso isso também. Porque quem está pintando essa imagem, que é Botticelli também, Vênus e Marte, quem está pintando essa imagem é um homem. Refletindo que cabe ao homem o guerreiro, cabe à mulher a vaidade. Cabe ao homem o aspecto externo, cabe à mulher o aspecto interno. Visitei um casal de amigos, professores da Unicamp, ambos doutores livre-docentes, poliglotas viajados, ambos destituídos de discursos preconceituosos, ambos excelentes pessoas, casados. Entro na casa e ela me diz: desculpe a bagunça, estou falando de professores universitários. Ou seja, não estou falando de pessoas que simplesmente reproduzem o discurso sem refletir sobre ele. Não cabe ao homem dizer: hoje não pude encerar, hoje não deu tempo para passar um pano. Cabe à mulher, se ela for, como essa minha amiga, professora, doutora, livre-docente. E culta. Isso é a força da cultura. Isso se chama cultura. Ela é um pouco anterior a nós e é um pouco mais forte. Um amigo meu, que tem agora 3 livros sobre educação de crianças, um homem do Rio Grande do Sul, que mora agora em Santa Catarina, chamado Piangers, que escreveu sobre ser pai, ele reclama de uma frase. Ele é um excelente pai, que é a frase, quando ele está com a filha num parque, agora ele tem 2, diz: você está de babá hoje? Ele diz: não, eu sou pai. Eu gosto dessa resposta. Porque a resposta "eu estou de babá" significa: a função é da minha mulher, mas como eu sou legal, como eu sou bacana, como eu sou uma pessoa que ajuda, eu vim ajudar. Eu ajudo minha mulher, troco fralda quando precisa. Quer dizer, a função é dela,
mas eu sou tão legal que eu ajudo. É interessante supor que você ajuda alguém que você gerou. Eu estou ajudando a proteger o fruto meu também. É muito curioso isso. Bourdieu, o que seria, é um pintor acadêmico francês, fim do século XIX, o que seria o feminino? O feminino clássico é esse, sem pelos, sem divisão vaginal, sem lábios, sem nada, e, acima de tudo, com o cabelo comprido. O cabelo comprido é fundamental para o feminino, nessa definição. A mulher se define pelo cabelo. Então, é uma característica que eu estudo bastante em arte, naturalmente sem nenhum interesse pessoal, eu sou inteiramente liberto dessas questões, mas o cabelo é central. Um cabelo solto, comprido, oscilante, traz à tona uma outra questão para o Brasil. Quando eu cruzo, como eu comentarei amanhã no meu artigo, um preconceito terrível, a misoginia, um outro preconceito igualmente danoso, que é o racismo, para explicar que o Brasil é o país do mundo que mais produz e consome chapinha. Somos a terra da chapinha. Né? Antigamente, com soda cáustica, se alisava cabelo, com ferro quente. Ferro quente. Hoje, com a chapinha. Todas as pessoas têm direito, obviamente, a terem o cabelo na densidade, no tamanho, na quantidade de cachos que bem desejarem. Mas sermos o paraíso da chapinha é um indicativo interessante. Num país em que o elogio aos olhos é sempre por serem claros. Que olhos bonitos, 2 pontos, verdes ou azuis. E aqui é o cruzamento de 2 questões, misoginia e o racismo. São 2 questões. Por isso nós temos ainda subdivisões. É pesado ser mulher no Brasil e é mais pesado ser mulher negra. Então nós temos uma sobreposição, qual nós vamos tocar um pouco. Um pintor ucraniano, famoso, com uma Vênus e seus cabelos. Jogar o cabelo é um tique que toda menina sabe, como parte de um instrumento de sedução. Jogar o cabelo, fazer para lá e para cá. Sei que não dá para não dá para imaginar em mim, mas é assim mesmo, né? Façam em casa, né? Esse é respeito. Né? Cabanel pinta Vênus nascendo com os cabelos. Eu estava no Egito com um guia e ele tentava explicar de forma, inclusive, muito simpática às alunas que me acompanhavam por que a mulher deveria cobrir os cabelos na rua. E ele explicava elogiosamente. Ele explicava dizendo que a mulher é tão bonita, o cabelo é tão sedutor, ela é tão chamativa, que os homens se perturbam e deveriam cobrir. E uma aluna paulista perguntou, mas por que o senhor pode exibir o cabelo e desabotoava a camisa mais ou menos até a região da hérnia inguinal? Mais ou menos assim. Ele botava assim. E ao exibir o peito, né, que ela perguntou por que ele não. E ele, curiosamente, acho que nunca tinha passado pela cabeça dele que ele fosse sedutor. Ele não era sedutor no sentido, mas nunca tinha passado pela cabeça dele que o homem fosse fonte de sedução. Esse é o peso da cultura também. Esse é o peso da cultura. É muito curioso tudo isso. A Vênus da nádega bonita, kalos, bonito em grego, pigeiron, nádega. É uma palavra pouco usada em português, mas é simpático. Podem elogiar alguém. Nossa, que homem ou que mulher calipígio, ou calipígia. Kalos, pigeiron, nádega bonita. São as Vênus, essa é uma imagem do 18, François Barrois, também do 18, são as Vênus calipígias. São as Vênus calipígias. Essas imagens, Vênus dormindo de Giorgione, o jovem Giorgione, que morreu tão cedo, mostra uma Vênus com esse jogo entre a pudica e a oferecida, que é um dos jogos básicos da estrutura da sedução. Por isso que na estética pornográfica, camiseta molhada é mais erótica que nudez total, porque dá ao homem alguma possibilidade de ação ainda. Os homens não consideram eróticos ou pornográficos quando a mulher está totalmente pronta, eles têm que ter algo para fazer. Então, uma camiseta transparente, ou então
uma mão sobre a região vaginal é importante. Significa que você ainda tem algo para... Você tem sentido nesse jogo de conquista. Tiziano copia o modelo transversal, uma mulher que nos olha de forma lânguida. O ventre é mais importante que o seio na Itália. No Brasil seria o quadril, nos Estados Unidos seria o seio. Varia um pouco a geografia, podíamos dar uma outra palestra sobre isso, mas varia um pouco a geografia do desejo. Na Itália é o ventre de parideira, é o ventre pronto para parir, que é sedutor. Velázquez, católico espanhol, pinta uma Vênus de costas, se olhando no espelho com um cupido, olhando a vaidade. Bernini introduz uma novidade ao pintar a Beata Albertoni, ao esculpir a Beata Albertoni, igreja de São Francesco a Repa, em Trastevere, em Roma, onde a Beata está tendo um êxtase, e esse êxtase é muito próximo de um sentimento sexual. Tanto o êxtase de Santa Teresa, na igreja de Nossa Senhora da Vitória, quanto essa da Beata Albertoni, é um apelo erótico religioso. A mulher tem um apelo erótico religioso. A Angre, no século XIX, introduz uma outra questão no corpo feminino. Ao fazer a grande odalisca, aumentando o número de vértebras, para que ela fique ainda mais esguia, ele também joga para a mulher oriental, a gente chama isso de orientalismo, a facilidade sexual. É quando a Europa passa a fazer turismo sexual. É o harém, é a busca da estrangeira como espaço de realização. Então, isso faz parte do orientalismo. Modigliani, o pintor italiano que morava na França, pega o mesmo modelo, só para mostrar que essa estética não é de barroco, não é de um homem da Itália, não é de um homem da Espanha. Nós estamos percorrendo quase todos os países. E aí eu vou agora chutar o balde nessa estética, pegando Lucian Freud, o grande neto de Freud, que em Londres achou fascinante uma mulher, Sue Tiley, e vendeu para um milionário russo essa imagem. Lucian Freud, conseguiu inverter uma certa lógica. Ele é o anti-Facebook sempre, ele faz todo mundo piorar com a pintura dele. Ele é o anti-Photoshop, ele é o anti-tudo, né? Pintou a rainha Elizabeth II, ela ficou horrorosa, ela é uma mulher média, ela ficou horrorosa numa imagem. Lucian Freud pinta as pessoas na sua humanidade. Qual é a ruptura que Lucian Freud introduz como neto do pai da psicanálise? Ele introduz o real. Ele não introduz o sedutor. Introduz uma mulher de 127 quilos, feliz e sem culpa. Introduz uma mulher que ele pinta mais de uma vez à vontade. Absolutamente indiferente ao jogo tradicional e entrando num outro modelo de sedução. E ainda assim ele a piora, porque ela é melhor do que isso. Não é uma mulher que use roupa larga ou preta ou listras verticais. É uma mulher feliz do jeito que ela está e descansada e relaxada. Essa, a Big Sue, como ele a chamava, é até melhor do que o que aparece nas imagens. E aqui está ela diante do quadro dela. Ela é uma mulher bonita e também pessoalmente feliz. Ela vive nos vernissagens dos quadros. Lucian Freud, que adorou, encontrou-a na saída de um metrô e passou a pintá-la compulsivamente. São estéticas reveladoras de uma característica nova, de uma característica que questiona a estética tradicional. Não se trata de disfarçar o gosto oficial através de eufemismos como plus size. Esse é um eufemismo. Não, ela não é gorda, ela é plus size. Isso, aí eu prefiro o preconceito direto do que a palavra indireta. Eu acho que a palavra gorda é mais honesta quando você expressa do que dizer. Ninguém é gordo ou magro, as pessoas são apenas. Elas simplesmente são. Elas só se tornam gordas ou magras na comparação. E ela adorou a fama e se tornou uma modelo, inclusive. É muito interessante a história da Big Sue para isso. Voltando, o quadro foi comprado por uma fortuna por um milionário russo. Está em Moscou hoje.
Vamos agora pensar uma coisa mais direta. Eu tentei começar a nossa fala por um tema que depois serve para a gente refletir mais sobre o corpo feminino como um problema para os homens. Um grande problema para os homens. Ora, a primeira sensação humana que todos temos é que todos nós, sem exceção, temos a primeira experiência fora do corpo materno, chorando por termos sido desligados de uma mulher. Essa é a primeira sensação humana, comum a toda a humanidade. Ao ser separado de uma mulher, choras. Talvez esteja aqui a base o fato de que o patriarcalismo e a misoginia tentam superar tanto a tradição matriarcal que dominou na pré-história, quanto a tradição de que as mulheres duram mais, ou que todos os homens foram criados por uma mãe maior, mais forte, mais inteligente e fonte da vida. Isso faz crescer com um déficit. Eu tenho a ideia de que esse déficit seja talvez na base até de grandes homens que pensaram muito para desconstruir o pensamento ocidental, mas derrapam de forma violenta quando tratam do feminino. Schopenhauer, grande desconstrutor do otimismo ocidental, diz: a mulher por natureza deve obedecer. Em nada se distingue da frase do apóstolo Paulo, de que assim como a igreja é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Mas vejam, há mais de 1.700 anos entre eles. Os homens são naturalmente indiferentes uns aos outros. As mulheres são naturalmente inimigas. Essa é uma construção masculina, reproduzida várias vezes. Mulher não tem amigas, tem rivais. Homens são fiéis, tem piadas sobre isso. E assim por diante. É uma construção. É uma construção. A maior fonte de inimizade na humanidade, que é a guerra, nunca é uma guerra entre mulheres. É muito curioso, mas de novo o preconceito resiste aos fatos. As guerras são feitas por homens e lutadas por homens. Nietzsche, mulheres são menos do que superficiais. Em que momento ele diz isso? Quando a única mulher que ele de fato amou, Lu Salomé, dá um chute nele. Achou chato, bigode excessivo, beijava mal, mandou pastar. Nietzsche sentiu aquela elbows pain, aquela dor profunda, e escreveu contra o feminino. É desonesto. Ele devia dizer: eu estou ressentido. Você está indo ter com mulheres, não se esqueça do chicote. É um dos aforismos de Nietzsche. É um homem que desconstruiu o pensamento cristão, é um homem que desconstruiu o pensamento ocidental, é um homem brilhante, tem passagens geniais, e quando vai se relacionar e dizer sobre mulheres, diz frases que caberiam na boca de um adolescente mal resolvido de 14 anos. Um pleonasmo, não? Isso. Sólida tradução. Cocteau, um homem alternativo, vanguarda, século XX. Há três coisas que jamais compreendi: o fluxo e refluxo das marés, o mecanismo social e a lógica feminina. A mulher é, reconheçamos, um animal inepto e estúpido, ainda que agradável e gracioso, diz o maior humanista do século XVI, Erasmo de Roterdã, e autor do Elogio da Loucura. Vocês podem captar dezenas de pensamentos misóginos em pessoas que em outros campos foram geniais. A imbecilidade patriarcal ou machista não respeita doutorado, como vocês já sabem na Unicamp. O patriarcalismo não desaparece com o estudo. O patriarcalismo não some com a livre docência, nem com a titulação. Pelo contrário. A posição e o cargo reforçam essas questões, com exceção das pessoas com quem vocês convivem aqui, né? Eu quero chamar a atenção, o nosso objetivo é vasto, daria muitas horas. Eu quero chamar a atenção de uma outra questão importante. As conquistas no campo da legislação sobre as mulheres nunca foram historicamente fruto da boa vontade masculina. Não há nenhum caso conhecido que os homens, dizendo: acho que exageramos, façamos uma lei a favor das mulheres. Não, sempre foi fruto da pressão feminina. Quando se faz a comédia, a greve do sexo, que as mulheres de Atenas se recusam a fazer sexo, Lisístrata, se recusam a fazer sexo por causa da guerra, de lá até as sufragetes do fim do século XIX e início do século XX,
O voto feminino nos Estados Unidos, 1920, no Brasil, 1932, o Código 34, a Constituição, ou na Suíça, em alguns cantões, 1987, é incrível. Há cantões da Suíça que os últimos cantões a aprovar são de 1987. Bem, quando se dá o voto às mulheres, nunca é porque os homens amanheceram felizes, com índices glicêmicos altos, inclinados às mulheres. Não. Foi porque a manifestação continuava tão forte que não foi possível evitar. As marchas femininas pelo voto não foram, quando a gente olha para essas heroínas do início do século, as sufragetes, vocês devem levar em conta que elas enfrentaram prisão, repressão e campanha. O lar de uma sufragete. Depois de um árduo dia de trabalho, o homem chega a casa, a roupa não foi lavada, a filha está chorando, ele não tem comida e o gás está apagado. E lá está o cartaz, voto para as mulheres. Ou seja, essa é uma campanha dura. Essa é uma campanha dura. Onde a gente nota eco dessa campanha? Seu marido separou, a culpa foi sua. Você não soube segurar. A responsabilidade por segurar é da mulher. Um homem tem que ser seguro pelo afeto, pelo carinho permanente, pela simpatia, pela comida e pelo cabelão, que nós já especificamos. Essas campanhas, elas têm, podíamos fazer uma palestra só sobre essas campanhas, são as campanhas que associam divórcio, destruição do lar, fim da educação, tudo isso em nome da consciência política. Vejam, 2 passaram o dia fora, o homem e a mulher. Mas a culpa do caos da casa é da mulher. Nós estamos em 1902. Em 32, quando foi eleita nossa primeira, ou teve chance de eleição, nossa primeira deputada, a doutora Carlota Pereira de Queiroz. Aqui está a cena da Constituinte de 34, e a doutora Carlota se destaca esteticamente de todo o universo. É uma mulher notável pelo pioneirismo como deputada, infelizmente também envolvida em legislações racistas, de restrição à migração japonesa, e coisas que eram comuns na década de 30, mas não a tornam uma heroína total como a gente gostaria. Doutora Carlota, e lembrando que as questões lentas, o divórcio, para os jovens que não lembram, foi aprovado no Brasil em 1977. Até então a mulher só podia pedir, após muitos esforços, o desquite. E uma desquitada na sociedade brasileira era pouco mais que uma prostituta, mas bem pouco. A desquitada era alguém que tinha filhos problemáticos. Fulano não aprende matemática, também filho da desquitada. Você não dominava binômio de Newton porque a sua mãe se separou. Isso era um princípio pedagógico. É curioso, quando eu comecei a dar aula, ainda se dizia filhos de pais separados. Hoje eu noto que os alunos, filhos de pais separados, quando tem 2 ou 3 lares, famílias não mais mononucleares, eles são mais ágeis mentalmente. Eles têm 2 casas, eles jogam um pai contra o outro, eles têm um jogo mental brilhante, né? E as crianças que têm o azar de pais que se amam, em geral, elas são mais lentas, elas são mais bobinhas, né? São mais desse jeito. Bem, aborto e assédio. Todas essas questões que dizem tanto para o universo feminino são muito lentas. Vocês acham o Brasil tardio? A lei do Nelson Carneiro é de 77. Lembrem que a Argentina foi esperar mais uma década ainda por isso. Argentina e Chile foram ainda posteriores ao Brasil. Entre isso e a proposta do meu psicanalista, o Contado Caligares, que casamento a gente podia terminar com o WhatsApp, é a proposta dele. Não gosta mais, manda um WhatsApp, deu, valeu. Eu acho isso interessante. Né? É prático, é fácil. E tem a união que é dos Yanomami, estudados por um antropólogo norte-americano. Quando homem e mulher querem se juntar, fazer um casal, um põe a rede do lado do outro. Se nenhum deles reclama, estão casados. Divórcio, um deles pega a rede, põe do outro lado. É tão legal, né? É tão legal isso. Bem, a segunda onda feminista que a gente chama, a onda que veio depois da questão do voto, porque assim que o voto foi concedido, há uma intensa diminuição da questão feminista na década de 30.
A segunda onda feminista é fruto da ação de grandes intelectuais, como Simone de Beauvoir, que em 49 lançou o seu Segundo Sexo. Mas coisa que interessante, a frase símbolo do livro, ela diz uma das coisas mais óbvias, mas que era uma novidade em 49. O biológico é mais ou menos determinado. Mas ser mulher é mais do que o biológico. Ser mulher ou ser homem nasce de uma identidade cultural, de uma produção e de um processo. Ela diz, não se nasce mulher, torna-se. A mulher tem que ser estimulada através de receber bonecas na infância. O homem tem que ser estimulado pela mãe. O homem não chora. Eles vão sendo estimulados a um comportamento. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Eu nasço biologicamente, XX ou XY. Mas isso é parte do processo. Ela diz uma coisa óbvia e ela explica no livro. O mais espantoso, gente, não é que em 49 isso fosse revolucionário. É que no Enem de 2015, essa frase, de 49. Bom, como o Brasil descobriu a Guerra Fria agora, descobriu que o mundo tem comunistas e não comunistas, nada como o mundo agora descobrir Simone de Beauvoir. Em breve descobriremos Rousseau, Montesquieu. Nós estamos indo em busca dessas vanguardas. O que me espanta é como isso causou esse incômodo. Como escreveu uma especialista, e eu endosso inteiramente, perguntada sobre quantos gêneros nós temos na espécie humana, ela falava sobre gêneros, ela parou e pensou, provavelmente nesse momento 7 bilhões. Hoje no mundo nós temos 7 bilhões de gêneros. Agrupados, grosso modo, em 30 ou 50 subgêneros. Mas dividir o mundo em masculino e feminino é um pouquinho errado, para dizer o mínimo, é um pouquinho errado. Mas vamos continuar. A identidade de gênero ao nascer, todos os culturalistas, como Michel de Foucault, todos os pós-estruturalistas vão insistir isso na sua história da sexualidade. Gênero é ensinado. Todos os conservadores, direita, extrema-direita, etc., são a favor da ideia de que gênero é natural, por isso que eles falam em ideologia de gênero. Segundo os conservadores, se eu não falar de homossexualidade na escola, não surgirão homossexuais. Essa é a fantasia conservadora. Ou seja, que a sexualidade é estimulada pelo debate. O único país do mundo em que nós já podemos fazer uma análise muito curiosa sobre casais homoafetivos que adotam crianças, que é a Holanda. A Holanda tem essa experiência antiga, casais homoafetivos que adotam crianças. O único estudo que nós temos sobre a orientação sexual dessas crianças é que elas são, em média, 10% de orientação homoafetiva. A mesma taxa que existe nos casais heterossexuais. E aí o mundo constata, abismado, a sexualidade dos pais não determina a sexualidade dos filhos, senão não haveria homossexuais. Grosso modo, todo mundo é filho de heterossexuais. Grosso modo, claro, não vamos entrar em detalhes, mas todo mundo é filho de casais heterossexuais. Grosso modo, toda criança homoafetiva, todo jovem homoafetivo nasceu de um casal hétero, com irmãos e primos héteros, em escola homofóbica, ouvindo piadas e agressão, sinal de que a natureza é mais forte até do que a imbecilidade humana. A natureza é mais forte do que isso. Não se trata de debater ou não. Não debatendo, eu posso fazer outra coisa. Mas vamos pensar. Um homem sexualmente ativo é chamado através de palavras positivas. Tigrão, garanhão, etc. O homem sexualmente ativo recebe palavras positivas. São animais bonitos e são animais impressionantes. A mesma característica nas mulheres recebe outras palavras. Ninguém tem afeto por esse peixe. Ainda que no Pantanal eu tenha experimentado sopa de piranha e é boa, né? Sopa de piranha é gostosa. Quando eu uso piranha para designar uma mulher que faz o mesmo que um homem ao fazer se torna tigrão, ou leão, ou garanhão, ou touro, ou qualquer outra metáfora, é sinal de que eu concebo na frase, na expressão, que sexualidade é uma honra para os homens e uma mancha para as mulheres. É muito curioso isso. As palavras
implicam muito no nosso mundo, expressam muito no nosso mundo. Já mostrei que as mulheres estatisticamente dirigem melhor, são mais prudentes. Não sei se é natureza, eu não sou um estudioso de gênero, não sei se é natureza, eu não gosto da palavra natureza, mas as mulheres, talvez por terem uma avaliação da extensão do custo da vida, não? O que significa cada ser humano que está nesse auditório, a quantidade de horas de colo e de fraldas, é um custo muito grande, mas as mulheres ainda têm a fama de dirigirem mal. O cavalheirismo e o cavaleirismo, os dois, que se misturam bastante, são uma forma sofisticada de domínio feminino. Eu abro a porta para você por você ser mais fraca. Eu ponho o meu casaco porque você é mais frágil, e já indiquei que isso é falso. Eu coloco o meu casaco na poça d'água para você passar sobre ele, figura mais antiga. Sinal de que você é tão pouco prática ou inteligente que não conseguiria dar a volta na poça d'água. É melhor gastar com a lavagem do casaco. Eu pago a sua conta, porque você ganha menos do que eu, o que estatisticamente é verdade. As mulheres ganham menos do que os homens, mas é uma forma de domínio. E, finalmente, eu coloco a você, regra de etiqueta, na parte interna da calçada, e eu, homem, vou na parte externa, porque se vier um perigo da rua, você é tão lenta, você é tão perdida, que você não vai vir vindo um caminhão, ele vai nos atropelar, não? Então, o cavalheirismo manda que você coloque a mulher na parte interna da calçada. Quando, estatisticamente, quem não consegue perceber nada ao seu redor é o homem. Quem não acha nada em casa é, estatisticamente, o homem. O cavalheirismo, ele é simpático, já foi dito que ele é a parte agradável do machismo. Eu não faço uma catilinária, um estudo contra o cavalheirismo, mas eu quero lembrar que quem lhe presenteia, lhe abre a porta e faz essas coisas, também lhe controla. Não? Então, são características a se pensar. A Rainha Vitória foi provavelmente a primeira mulher a casar de branco na Europa. Nós não temos registro de outras. Introduzindo uma novidade do branco, que substituiu simplesmente a roupa de festa, que no Oriente ainda é dominantemente o vermelho, a roupa da vida, do sangue, e não a roupa do luto, que é o branco. O branco é luto, né? Cadáver, sem sangue, etc. O branco, hoje está na moda o off-white. É importante, até o off-white está mais forte que o branco. Casar de branco significa que você vem com um lacre inviolável, o símbolo da pureza, da virgindade. As jovens anotem a palavra virgindade, depois a gente procura no Google. Os mais velhos, como eu, lembram. Mas os jovens não lembram mais. Meus professores na França diziam que virgem, um homem ou uma mulher virgem, são uma criança feia de 7 anos. Aí é virgem. O branco, mas vejam a simbologia do casamento. A noiva é trazida pelo pai, o seu dono até então. É levada até a frente e entregue a outro homem. O noivo vai sozinho ao encontro dela. É uma simbologia. A bênção da fertilidade na Igreja Católica e na Judaica é dada sobre a mulher, já que a infertilidade na Bíblia é exclusivamente feminina. Permite-se o divórcio de um judeu religioso mediante a infertilidade, que é sempre da mulher. Não existe infertilidade masculina no discurso religioso. É um dos motivos para o divórcio. E como vocês sabem, ao contrário da década de 60, nós estamos num momento mais careta da história. Há mais gente querendo casar agora do que há 50 anos. Se vocês alugarem uma igreja de grande procura em São Paulo, como Nossa Senhora do Brasil, ou São José, que tem que ser alugada com 2 ou 3 anos de antecedência. Se vocês alugarem uma igreja dessa e romperem o noivado, é melhor manter alugado e achar um outro. É mais fácil hoje achar um outro marido do que um lugar na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Aqui vai o meu conselho, caso seja um desejo de vocês. Eu diria, isso é subjetivo, vocês podem contestar imediatamente, que ao contrário da década de 60, a fase atual, que é mais conservadora, as netas têm o mesmo sonho das avós, casar de branco na igreja, com um marido rico e bem-sucedido. Na média, isso é muito mais forte do que em 1968. Por exemplo, muito mais forte. As igrejas estão lotadas e ninguém está casando de vermelho.
Está cada vez mais cafona o casamento. Tem até agora, tem drone. Vocês já viram? Cerimônia de casamento com um drone. A cafonice está se sofisticando. A ideia de filhos e casa continua sendo atribuído às mulheres. 2 pais trabalham, criança passa mal. Nunca se liga para o pai. Nunca se liga para o pai. Quem tem que abandonar o trabalho? Nunca será o pai. Sempre será a mãe. Significa que mesmo as chefes mulheres e as mulheres continuam considerando que o filho é uma responsabilidade do feminino. Continua sendo assim. E aí é um ponto que é comum. Como vocês sabem, há judeus antissemitas, há homossexuais homofóbicos, há negros racistas e há mulheres misóginas. O preconceito é uma coisa tão forte, tão sólida, que provavelmente ele atinge também a vítima. Aliás, é sempre perigoso dizer o que eu vou dizer. Eu vou explicar várias vezes, mas é perigoso. Para que o preconceituoso possa existir, uma parte da vítima tem que concordar com ele. É perigoso, porque parece aquele discurso que a culpa é da vítima. Os judeus foram para campo de concentração porque a culpa... Não, não é isso que eu estou dizendo, por favor. Mas uma parte minha tem que aceitar o preconceito. Se uma parte minha aceita o preconceito, a vitória do preconceituoso é mais garantida. Todos podemos ser alvo do preconceito uma vez. Se eu sou alvo várias vezes, e repetidas vezes, um pouco mais problemático. Um pouco mais problemático. De alguma forma, se eu aceito a ofensa, a agressão física, é mais fácil para o agressor. Não é culpa de quem apanha. Mas uma parte minha tem que aceitar essa questão. A gente chama de sociedade falocêntrica, a sociedade que venera o pênis. O pênis é a figura mais emblemática da cultura. Homens se preocupam enormemente. Uma das coisas mais fascinantes, eu que lido com alunos, é a grande fantasia dos jovens de ter sexo com várias mulheres, quando na sua quase totalidade não dão conta de uma, mas tem a fantasia de ter várias ao mesmo tempo. É interessante isso, né? Não um harém, 4 ou 5 mulheres, não conseguem uma. E é interessante essa fantasia, mas é a fantasia que, aí eu vou invocar Simone de Beauvoir, é preciso também, a Betty Friedan diz que o lar é um campo de concentração confortável, é preciso também lembrar, falando não em nome dos homens, não tem essa procuração, mas que os homens sofrem o peso do machismo. Eles não podem chorar, eles não podem ter dúvidas, eles não podem fracassar, eles não podem não ter ereção na hora correta, eles não podem ser humanos, eles são educados para isso. O que ajuda a explicar que das 9 pessoas que se matam a cada 100 mil no Brasil, censo de 2010, 7 sejam homens e 2 são mulheres. A sociedade que é terrível no seu preconceito com as mulheres, também é pesada sobre os homens, porque eles não podem falhar. Eles não podem falhar. Não, isso não justifica nada, mas tentem entender quando a Simone diz, por exemplo, é preciso defender as mulheres, inclusive para que os homens sejam libertados do peso de oprimi-las. É preciso isso também. Gandhi dizia, precisamos libertar a Índia, para que os ingleses não precisem ser imperialistas também. Para que os ingleses sigam o seu destino. Então, obeliscos, que do Egito Antigo até Buenos Aires, são quantos? Vocês não imaginam nenhum monumento que não seja fálico. Não há nenhum monumento feminino. Esse é o nosso falocentrismo. Bem, vamos agora para alguns dados preocupantes. Uma mulher é espancada no Brasil a cada 15 segundos. As agressões são diárias em 64% dos casos e o companheiro é a maioria absoluta. Esses dados vêm à tona no momento que a Lei Maria da Penha não apenas abriu mais um caminho, mas a Lei Maria da Penha permitiu que a gente tivesse acesso a mais dados. E aí vem o dado mais impressionante para mim. Isto é exclusivamente das mulheres que vão à delegacia. Isso não deve ser
a totalidade. Infelizmente, suspeito que há muito mais do que isso. Ou seja, assim como eu meço o contrabando pela quantidade de peças apreendidas pela Polícia Federal, e não por aquelas que passam diariamente pela Ponte da Amizade, eu estou medindo a agressão do feminino pela Secretaria Especial de Política para as Mulheres. A Lei Maria da Penha deu um passo importante, e esse passo foi nos permitir ter uma extensão desse feminicídio que existe no mundo. A quantidade de mulheres, e aprendi isso com uma colega especialista, que apanha independe da classe social. Há burguesas que apanham, há profissionais liberais que apanham, há médicas que apanham, e há operárias e domésticas que apanham. A ideia de que as pobres apanham mais é uma fantasia. Infelizmente, é democrático e generalizado. Bom, e aí uma reflexão subjetiva, podem contestar à vontade. Não existe o homem agressor de uma vez apenas. Não existe. Quem bateu uma vez tem um potencial. Se você perdoar, é um exercício de cristianismo muito bonito. Mas vá até o fim na cruz, porque você vai morrer crucificado. Se você perdoar. Quer dizer, é exatamente o fato de que o surgimento das delegacias da mulher, porque antes a mulher tinha que enfrentar um delegado que ia perguntar se ela deu motivo para apanhar, é uma delegacia da mulher, é uma Lei Maria da Penha, e é uma novidade, que talvez algumas não saibam, e alguns não saibam, de que a mulher, uma vez denunciada, ela não pode voltar atrás, que era a coisa mais comum. Ela denunciava o companheiro, no dia seguinte apanhava mais um pouco, sofria uma chantagem emocional, ou o marido fazia as crianças chorarem, ela voltava à delegacia e retirava. Denunciado o crime da agressão, o delegado ou a delegada não podem retirar porque é crime público. Tem que ser investigado. E tem que ser muito investigado. E tem que ser muito punido. Então, essa é uma questão importantíssima. Encaminhando à conclusão, nós temos desafios enormes. Amanhã, no meu artigo no Estadão, eu faço um apelo a uma campanha de doação de fundos para a Fundação Maria da Penha, porque eles estão com problemas de fundos. Todas as atividades, por vários motivos, no último ano perderam verbas, por vários motivos. A orientação política atual é de não dar verbas para instituições assim. Por vários motivos, a Fundação Maria da Penha no Ceará está sofrendo contenção de verbas. Há um desafio permanente, que é o desafio de debater, fazer, pensar, levar adiante, o desafio de traduzir questões que afetem as mulheres e aos homens. Há pouco, estava num debate sobre o termo feminismo, e é muito curioso porque o termo feminismo começou a assumir, recentemente, leituras totalmente negativas. Inclusive, eu não sou feminista, eu sou feminino. Essa é uma das bobagens que devia ser mais evitada na boca de todo mundo. Tem coisas que a gente não devia dizer para não passar muita vergonha. Essa é uma delas. Né? Tem coisas que são relativas, tem coisas que são absolutas, mas essa a gente deveria evitar. Feminismo é a luta pela igualdade humana. Feminismo é obrigatório para homens e mulheres. Feminismo é um sentimento necessário e indispensável para a dignidade humana. Feminismo não interessa às mulheres, interessa à sociedade. E eu queria recomendar o que eu li há apenas uma semana, o livro de uma autora da Nigéria, que eu conhecia por um TED há 4 anos, de 2013. Essa autora fez um livro traduzido agora, que é para educar crianças feministas. Recebi a indicação desse livro, li, gostei muito. Ela é autora de vários outros livros muito bons, como Hibiscos Vermelhos, etc. Mas esse livro em particular, um livrinho fininho, traduzido agora, ela diz que pais e mães têm que criar crianças feministas. E uma das frases dela eu coloquei na minha fanpage, que tem agora quase 900 mil pessoas. Uma frase também óbvia. Eu tenho que dizer às meninas em particular que o casamento não é um destino. Que ela pode casar e ser feliz, e ela pode não casar e ser feliz. E ela pode casar e descasar várias vezes e ser feliz. Eu acrescentaria, eu tenho que transmitir a ideia que até casando ela pode ser feliz. Quer dizer, essa é uma ideia revolucionária que eu estou lançando. Né? É possível ser feliz no casamento. Há notícias, há casos
poucos, mas há casos, de que o casamento pode ser um ambiente de felicidade. É possível. Há dezenas de respostas no meu Face dizendo: eu nunca vou dizer isso à minha filha. Ela tem que entender que ela tem que casar. É assustador, 2017. É assustador. Quem acompanha sabe que aconteceu isso no meu Face. Dezenas de pessoas. Essa mulher desencaminha os filhos. Ou seja, encaminhar os filhos é encaminhá-lo para o destino. No momento que eu coloco que a essência se antecede à existência, e contrario a ideia de Sartre, que primeiro vem a existência, depois a essência, eu estou dizendo: se você não casar, você será incompleto. Se você não tiver filhos, você será incompleto. Se você casar e tiver filhos, você será feliz. Essas afirmativas são ingênuas. E elas não batem com a realidade. Para encerrar, eu recomendo muito a leitura desse livro. Ela escreve muito bem. Quem lê em inglês vai descobrir um inglês também muito simpático e fácil de ler. Para encerrar, vou lembrar um dado do IBGE de 2010. O casamento é aparentemente uma iniciativa feminina, já que as mulheres colocam o dia da noiva, as mulheres controlam o processo do casamento. Uma noiva entra assim, hora de si na igreja. Ela escolheu as flores, as roupas, o padre, o pastor. O homem entra admiradíssimo de tudo, né? Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ele entra olhando para tudo. O homem chora em casamento, mulher jamais, né? O homem está emocionado, é uma novidade para ele. Ele foi convidado porque é importante ter um homem. Mas o mais importante nisso, curioso, a mulher é responsável, segundo o IBGE 2010, por 75%, 75,4% dos pedidos de divórcio litigioso no Brasil. Isto é um sinal, infelizmente, os casais às vezes se separam, mas é um sinal muito curioso. As mulheres buscam felicidade. Elas estão aptas ao exercício da felicidade. Então, a minha última conclusão é que hoje é uma tarefa enorme convencer os homens que eles também podem ser felizes. Essa é uma tarefa missionária. Temos que percorrer ruas do mundo, pregar nas praças, dizer às pessoas na sala de aula que a vida pode ser plena, que você pode ir a uma festa e se divertir. Não precisa dizer: a gente vai embora cedo, né? Não precisa, antes da festa, sabotar a festa. Você pode dançar, você pode conversar, você pode até ser feliz. É por não serem felizes, na sua maioria, e se acostumarem com a infelicidade, que provavelmente a maioria dos homens tem tanto medo das mulheres. Isso domina no mundo de hoje, não? Conversas fáceis, alegria da festa, é uma descoberta, é uma pista. Claro que há muito mais coisa do que isso, e há muito mais tragédia nessa história do que comédia, mas é uma pista. Leiam, debatam e façamos sempre desse ponto um ponto para a gente crescer daqui por diante. Tem várias coisas maravilhosas no ar. Crescemos. Desde que eu comecei a dar aula, tem várias coisas positivas sobre questões de gênero, de identidade étnica e racial, que são muito importantes, mas há muita coisa a fazer ainda. Como eu acabei de comentar lá no IFISH de manhã, é muito curioso que numa universidade todos os homens do IFISH sejam o sobrenome. É o Karnal, é o Funari, é o Miceli. E todas as mulheres sejam um nome. É a Margarete, é a Eliane. É muito curioso isso. O que faz com que o homem seja o sobrenome e a mulher seja o nome, mostra que mesmo na universidade, ainda eu não tenho resposta para isso, mas é um campo curioso. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção, gente. Obrigado. 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 Obrigado.